Bom dia a todos, bom dia aos painelistas. Vou aqui tratar de algumas questões, por exemplo, basicamente sobre o SCR, que é o Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil, e trazer mais algumas informações sobre o endividamento das famílias no Brasil, especialmente no que se trata de operações de crédito para consumo. Bom, o Sistema de Informações de Crédito, na verdade, teve origem em 1997, com a criação da Central de Risco de Crédito. Ela ainda usava aquela telinha monocromática do Sisbacen, muito ruinzinha de ver, aquele verdinho e tal. Depois foi evoluindo, né? Na sua primeira versão, as informações deveriam ser prestadas para todas as operações com valor superior a R$50 mil. Posteriormente, esse piso foi rebaixado para R$20 mil. Com o SCR, já aí um sistema novo, num módulo gráfico mais avançado, com um acesso melhor pela internet, que foi desenvolvido entre 2004 e 2006, o piso para a remessa de informações ao sistema foi rebaixado novamente para R$5 mil. E, finalmente, agora em abril de 2012, nós implementamos o SCR fase 2, em que o piso foi rebaixado para R$1.000. Depois eu vou falar um pouquinho mais disso. O que é, afinal de contas, o SCR? O SCR é um grande banco de dados sobre as operações com características de operação de crédito realizadas pelas instituições supervisionadas pelo Banco Central. Isso inclui empréstimos, financiamentos, adiantamentos a depositantes, adiantamentos de contrato de câmbio, contratos de abertura de limite de crédito, todo tipo de operação que, de alguma forma, com exceção da emissão de títulos, né, que aí o Banco Central busca essas informações de uma outra forma, possam vir a representar um risco de crédito para as instituições do Sistema Financeiro Nacional. Ele não é um sistema que faz parte do cadastro positivo, porque ele não tem somente informações de natureza positiva, nem é um sistema de cadastro negativo, porque também não tem somente informações de natureza negativa. Ele tem todas as informações relativas àquelas operações de crédito que nele foram registradas pelas instituições. Toda a consulta que uma instituição financeira pretende fazer ao sistema demanda uma autorização do cliente. Quer dizer, toda vez que um cliente busca uma instituição financeira para obter um crédito, ele precisa autorizar aquela instituição a verificar, a consultar os seus dados no sistema. Ou, se isso não tiver sido feito naquele momento, a instituição terá que comunicar à pessoa física ou jurídica que as informações relativas às operações de crédito dela junto àquela instituição vão ser registradas, vão ser objeto de remessa de informações ao Banco Central do Brasil. Basicamente, nós temos, hoje na regulamentação só fala do primeiro e do terceiro, mas é uma coisa que a gente já está evoluindo bastante no que se refere à utilização do SCR por parte do Banco Central. O sistema atende a 3 objetivos básicos. Um é o objetivo de supervisão, ou seja, é prover informações ao Banco Central para fins de supervisão do risco de crédito a que estão expostas as instituições e os conglomerados financeiros por eles supervisionados. Quer dizer, através do SCR que nós sabemos, aquelas informações que o diretor Antero já apresentou aqui, algumas outras que eu vou apresentar, são obtidas basicamente através do SCR. Outro objetivo é o de apresentação de estatísticas econômico-financeiras, quer dizer, prover o Banco Central e posteriormente, através da divulgação dessas informações à sociedade como um todo, de informações sobre a evolução do crédito no sistema financeiro nacional. E por último, que a gente chama de função birô, né, o objetivo birô de crédito, é propiciar um intercâmbio de informações entre as instituições e os conglomerados financeiros, supervisionados pelo Banco Central do Brasil, sobre o montante de débitos e de responsabilidade de clientes com operações de crédito. Aí sim é onde as instituições consultam os dados que foram remetidos por todas elas ao sistema como forma de entender melhor o endividamento
dos clientes, né? Nós temos hoje no SCR clientes identificados com endividamento superior a R$1.000. Nós temos 65 milhões de pessoas físicas, ou seja, indivíduos, pessoas naturais, 3,7 milhões de pessoas jurídicas, empresas, e um total de 450 milhões de operações registradas no sistema. Todos os meses, os dados relativos a esses 450 milhões de operações são atualizados no sistema, devem ser atualizados no sistema por parte das instituições financeiras. Com isso, nós temos acesso a dados bastante segregados, relativos a 99% do volume de crédito do sistema financeiro brasileiro. Bom, como é que é o acesso ao SCR? O acesso é feito pelo Banco Central, naquelas informações para fins de supervisão e para fins de estatística econômico-financeira. Nós temos um grande banco de dados, que é utilizado pelo Banco Central para fazer uma série de cruzamentos de informação, uma elaboração de uma quantidade muito grande de relatórios que posteriormente são submetidos à diretoria ou a outros departamentos dentro do Banco Central. E tem um sistema que é da intranet, que atende a consultas padronizadas, mas aí é um sistema mais voltado para consultar a situação de um ou de outro cliente. As instituições financeiras, na função birô, elas podem utilizar um sistema transacional por meio da internet, ou seja, que ela tem acesso a cada uma das operações, a cada cliente, um a um. Elas podem usar um sistema web service, que também é oferecido pelo Banco Central do Brasil, ou podem usar um sistema onde há uma transferência de arquivos. Eles mandam um arquivo com o CPF e CNPJ de até 50 mil clientes e recebem de volta as informações relativas àqueles 50 mil clientes que foram consultados através dessa transferência de arquivos. É bom lembrar que esse serviço é objeto de ressarcimento de custo. Toda vez que uma instituição manda as informações para o Banco Central ou recebe informações do Banco Central em relação ao SCR, em relação aos dados que constam do sistema, os bancos têm que ressarcir o Banco Central desses custos. Isso gera uma receita para o Banco Central do Brasil. A outra forma de acesso é os próprios clientes na sua função birô. Os próprios clientes podem consultar a sua situação, o que tiver registrado no sistema em relação a eles próprios. Isso pode ser feito atualmente através de um contato presencial junto ao Banco Central do Brasil, mas nós já estamos trabalhando para tentar montar uma forma mais ágil, mais prática para os clientes, principalmente para aquelas pessoas que têm menos acesso às grandes cidades, ou têm um acesso mais dificultado às grandes cidades, para que elas possam também conhecer a sua situação no sistema. Com isso, a gente atende a um número de consultas mensal médio de 165 milhões. São 165 milhões de consultas por operações, por pessoa física, por pessoa jurídica, que o sistema atende mensalmente. Esses são os dados que constam do sistema. Basicamente, tem mais coisas, a gente fez essa lista para aquilo que seria o mais importante. No que se refere a cliente, nós temos lá identificação, porte, tipo de controle, basicamente quando é pessoa jurídica, o início de relacionamento com a IF, o faturamento anual no caso de pessoa jurídica, a renda anual, que é o que a gente está implementando a partir de abril do ano que vem, que é novo. No que se refere a cada uma das operações, nós temos qual é a origem de recursos, de onde a instituição tomou recursos para fazer aquelas operações, qual o indexador, se houver, qual a moeda que está vinculada à operação, se for uma moeda estrangeira normalmente, a modalidade da operação, se tem provisão já constituída em função daquela operação, quantos dias aquela operação está em atraso, se houver, a taxa de juros, a classificação de risco. Nós temos no Banco Central uma regulamentação que trata de como a instituição deve atribuir um nível de risco ao cliente. São 9 níveis de risco, e dependendo de cada um desses níveis de risco que tiver sido, do nível de risco que tiver sido atribuído àquele cliente ou àquela operação, o Banco Central exige um valor mínimo de provisão
O valor da operação, obviamente, a data em que ela foi contratada, o CEP, o Código de Endereçamento Postal da instituição financeira, da agência em que foi contratada a operação, os garantidores, dados dos garantidores, se é um avalista, se é uma fiança, quem é esse garantidor, quais são os colaterais, quais são as garantias que foram oferecidas, se foi um imóvel, se foi um carro, se foi qualquer outro tipo de bem, e as informações sobre cessões de crédito, que é quando as instituições vendem essas operações de crédito entre si. Quais são as perspectivas para o SCR no futuro? O Banco Central pretende transformar, ele ainda não é, nós estamos indo para esse caminho, tentando transformar o SCR no único documento com informações de crédito, substituindo o que a gente hoje recebe, por exemplo, no CADIP, que é o Sistema de Registro de Operações junto ao setor público, a Estatística Econômico-Financeira, que é um documento montado a partir de dados contábeis que as instituições têm que mandar todo mês ao Banco Central, e as informações sobre o Sistema Financeiro de Habitação, que é também uma outra informação que as instituições são obrigadas. A nossa ideia é transformar o SCR no grande arcabouço de informações de crédito para o sistema financeiro brasileiro. A nossa ideia também é fazer a geração de um código único de operação, para controlar a operação das instituições financeiras, em sessões, em registros em centrais de custódia, em bancos de dados de cadastro positivo ou negativo, ou seja, o que a gente lá no Banco Central está chamando de DNA da operação ou chassi da operação. Cada operação de crédito registrada no SCR vai ter um código único, que vai endereçar aquela operação em qualquer lugar onde ela venha a ser registrada, inclusive fora do SCR. Informação diária de operações concedidas e liquidadas, com no mínimo os seguintes dados: cliente, modalidade, taxa de juros, valor. Aqui algumas informações sobre endividamento das famílias. Essas informações são relacionadas a operações de crédito para consumo. Nós vemos aí que uma comparação entre o endividamento das famílias, o endividamento médio versus a renda nos últimos 12 meses. Nós podemos perceber pelo gráfico amarelo, a linha verde e a linha vermelha, que são o endividamento, a renda acumulada e deixa eu ver se eu consigo ver aqui, tá? O endividamento para consumo estão muito próximos, mas o endividamento das pessoas que tomam crédito junto ao sistema financeiro brasileiro é maior do que a renda média das pessoas do Brasil. Significa que os bancos têm tentado colocar crédito mais junto às pessoas que têm maior renda. Esse aí é o endividamento médio para consumo, pessoa física, valores em reais. Aqui todos os dados são a partir de abril de 2012, que é quando a gente passou a receber os dados abaixo de R$1.000. Em todos eles a gente vê um leve decréscimo em termos reais, o que mostra que o endividamento para consumo médio das famílias brasileiras está caindo em termos reais. E aqui também mais uma confirmação disso, que a média de endividamento sobre a renda, ou seja, também mais uma amostra de que o endividamento para consumo no Brasil em relação à renda, em todas as faixas de renda, tem diminuído em termos reais. Essa é sempre uma preocupação do Banco Central, porque consumo é bom, a gente incentiva a economia, como a gente já foi falado aqui ontem, mas é sempre uma preocupação, porque é um endividamento que pode, em algum momento, representar um problema, especialmente para as famílias, né? Ok, muito obrigado e vamos aguardar as perguntas.